Fala galera, esse é o canal Guia da Grana, meu nome é Bruno Fernandes e hoje eu tô aqui para te ensinar como funcionam os investimentos. Quem faz investimento, basicamente está emprestando seu dinheiro para outra pessoa a juros, não é agiotagem. Sei. Porque o agiota, quando ele empresta ali o dinheiro, se a pessoa não paga, você já sabe o que acontece. Então não é esse o caso. O investidor, ele toma alguns riscos, mas basicamente ele empresta o dinheiro para alguém e esse alguém oferece para ele um rendimento que pode ser pré-fixado ou pode ser pós-fixado. Esse rendimento, ele não necessariamente vai ter ali uma especificação em relação a quanto a pessoa vai ganhar. Então esse é um investimento onde você não sabe qual vai ser o rendimento exato dele. Esses investimentos, basicamente, são investimentos mais arriscados, porque você está colocando a sua grana e você não sabe necessariamente quanto você vai ganhar. Quando você empresta o seu dinheiro e você não sabe exatamente quanto você vai ganhar, você toma um risco maior. Então o rendimento desse dinheiro, ou seja, os seus ganhos, eles têm que ter um potencial muito maior, ou seja, se você tem mais chance de perder essa grana, se você ganhar também tem que ser bastante. À medida que você faz um investimento mais conservador, você empresta o dinheiro e você vai ter um ganho menor, ou seja, o seu risco é menor, automaticamente os seus ganhos também são menores. De uma maneira geral, isso vai depender de qual é o seu perfil de investidor. Se você é um investidor que tem um perfil mais conservador, se você está ali no meio termo, você é moderado, ou se você é mais arrojado, mais agressivo em relação aos seus investimentos. Mas o fato é que você precisa ter uma carteira balanceada para que você invista em ativos diferentes que te tragam uma segurança e que proporcionem a oportunidade de você arriscar mais em algumas coisas, porque você vai ter ali a segurança de ter dinheiro em ativos que te pagam grana de uma maneira mais segura. Mas falando aí, explicando como esses investimentos funcionam, você precisa considerar algumas variáveis, que são: a primeira coisa, o investimento vai depender de dinheiro, ou seja, do seu dinheiro. Então você precisa entender para quem você vai emprestar. Então esse é o primeiro passo. Para quem? Depois você vai decidir quanto você vai emprestar desse dinheiro. Quando eu digo emprestar, não que você esteja fazendo um empréstimo, mas basicamente você está pegando a sua grana e está entregando para alguém. Então esse alguém, você precisa saber quem é. E depois você precisa definir quanto você está disposto a colocar de grana e investir nessa pessoa. Nessa pessoa que eu digo, obviamente, uma pessoa jurídica, uma empresa, um banco, um fundo de investimento, enfim, para quem você vai emprestar essa grana. E esse alguém vai te dizer qual é o prazo para que ele te devolva esse dinheiro com juros. Então, para quem, quanto você vai emprestar e quando, ou seja, quanto tempo você vai ter que deixar esse dinheiro ali emprestado. Ele vai te dizer quanto ele vai te pagar. Então vamos fazer uma conta simples aqui. Vamos imaginar que você vai fazer um investimento onde você vai precisar colocar ali 10 mil reais. Esses 10 mil reais, eles vão render 10%. Só que para eles renderem 10%, você precisa deixar esse dinheiro aplicado por um prazo de 12 meses. Por exemplo, vou falar um número aqui nada a ver, tá? Mas, por exemplo, no Banco Itaú. Então o Itaú, ele vai te dizer: olha, se você me emprestar 10 mil reais e deixar 10 mil reais comigo durante 12 meses, eu vou te pagar 10% de juros em cima desse dinheiro. Significa que se você colocar 10 mil reais hoje, daqui a 12 meses, você teria quanto na sua conta? Quanto, Bicudinho, que é 10% de 10 mil reais? Clic, 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 clic. Você teria um lucro de R$1.000. Ou seja, quando você fosse resgatar esse dinheiro, você colocou 10 mil, você teria 10 mil mais os juros de 10%, ou seja, mais R$1.000 de juros, você teria R$11.000. Você sabe para quem você está emprestando, você sabe quanto você está emprestando, você sabe por qual prazo e quanto você vai ganhar. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Olha como que é simples a questão do investimento. Só que se fosse só isso, estaria perfeito. O que você precisa avaliar agora? Você sabendo para quem você vai emprestar, você precisa entender quais são os riscos que você está tomando nessa operação. Qual é a chance de eu perder dinheiro ou de eu ganhar dinheiro? Lembra que eu falei do perfil de investidor e que existem oportunidades que elas são mais rentáveis, mas que têm um risco maior? São investimentos menos arriscados que têm um lucro menor? Então você precisa avaliar, mas não é só isso. Você precisa avaliar
para quem você está emprestando. Por exemplo, se alguém vier aqui te oferecer alguma coisa que renda muito mais do que 1% ao mês, grave bem isso aqui, 1% ao mês, você já tem que ficar desconfiado. Por quê, Bruno? Porque o investimento, a maioria deles, eles vão acompanhar a taxa Selic, que é a taxa base que ela vai balizar todos os juros do nosso país. Se esse investimento ele te oferece ganhos astronômicos, provavelmente você está tomando um risco gigantesco em relação ao tanto de dinheiro que você está colocando. Significa que se você quer ganhar muito dinheiro, você tem que estar disposto a perder esse dinheiro. Quem vai em casa de aposta, o que eles fazem? É uma aposta. Não me diga. Você coloca uma grana e você tá visando o quê? Só o lucro. Então a pessoa ela vai lá e coloca tudo que ela tem, faz o all-in dela lá. Ela coloca todo o dinheiro dela naquela aposta. Se ela perder, ela perde tudo. E obviamente se ela ganhar, ela vai ganhar uma bolada, só que ela não avalia os riscos, ela só fica olhando para os ganhos, e no investimento você não pode fazer isso. Você não pode só olhar para quanto estão te prometendo que você vai ganhar. Você precisa saber qual é a empresa, por quanto tempo seu dinheiro vai ficar lá e qual é o dinheiro que você precisa colocar e qual é o risco que você está tomando para aquela operação. Por quê? Porque se você só olhar para quanto você pode ganhar, obviamente que isso vai brilhar os seus olhos, mas talvez nessa gana, nessa vontade, nesse desejo de ganhar muito dinheiro, você pode perder tudo que você tem, e esse sim é um risco dos investimentos. Então o que eu recomendo para você? Para você que quer começar a investir e você entendeu esse passo a passo, existe mais uma coisa super importante que você precisa entender: juros compostos. O que são juros compostos? O investimento, basicamente, ele vai trabalhar o seu dinheiro, mas à medida em que você coloca mais dinheiro, é mais dinheiro trabalhando para você. E existem investimentos mais simples ou com menos riscos que te dão rendimentos bons e que fazem com que você tenha a oportunidade de potencializar esses ganhos. Se você tem a oportunidade ali de guardar R$300 todo mês, você colocou R$300 ali no primeiro mês, se ele estiver rendendo 1% ao mês, depois de um mês não vai ter R$300, vai ter R$300 mais 1%, vai ter R$303. Esses R$3 que rendeu de juros, você não vai tirar e vai gastar com outra coisa, você vai deixar ele rendendo também. Aí no outro mês você colocou mais 300, agora você tem R$603. Só que quando acabar o segundo mês, o dinheiro que está rendendo, ele vai render em cima de R$603. Significa que você vai ganhar 1% em cima de 603. Quanto que é 1% de 603? R$6,30. Se você reinvestir esses 6,30, agora você já tem R$609,30. E aí você vai percebendo que é o efeito bola de neve. Tô fazendo aqui a conta, obviamente, de quem tá guardando R$300 por mês, com rendimento mensal de 1%. Mas se você consegue guardar mais dinheiro e tiver um rendimento maior do que esse, melhor ainda, que a sua conta vai crescer mais ainda. Mas eu te digo que o usual é que você tem aí, geralmente, entre 0,8, 0,7 a 1% ao mês. Se tiver melhor que isso, fantástico, mas a realidade da Selic de hoje não é essa. Para você ganhar esse dinheiro, você precisa emprestar para alguém por um prazo definido, um valor específico, e você precisa saber quanto você vai ganhar, sabendo quais são os riscos que você está tomando em relação a essa operação. Percebeu como não é tão difícil? É verdade. Agora, qual que é o seu trabalho, o seu dever, a sua lição de casa? É estudar sobre os tipos diferentes de investimento. Lembra que eu falei? Ações, fundo de investimento, você pode investir num fundo DI, você pode investir em LCI, LCA, CRI e várias outras coisas. Bruno, eu não sei o que são essas siglas. Se você quer aprender sobre algum investimento específico, nós vamos estar trazendo um vídeo aqui no canal para te ensinar. Mas eu quero te dizer algo antes disso. A primeira coisa que você precisa saber antes de você definir em qual ativo você vai fazer investimento é você entender que você precisa montar a sua reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Ela é uma reserva para que você esteja coberto em caso de uma necessidade urgente, ou seja, uma emergência. Se você, por exemplo, tem um gasto mensal aí de R$3.000, significa que você precisa ter uma reserva para 6 meses desse gasto. Algumas pessoas recomendam 6 meses, outras recomendam 12 meses. Então, se você tem um gasto mensal aí, R$3.000, para que você tenha uma reserva para 6 meses, você pega esse gasto de 3.000 e multiplica por 6 meses. 3 vezes 6, 18. Então a sua reserva de emergência seria R$18.000. Você quer ter uma reserva de emergência para um ano, então você precisa multiplicar os 3.000 vezes 12 meses. 3 vezes 12, 36. Então você precisa, a primeira coisa é juntar esse dinheiro antes de você fazer investimentos mais arrojados. Bruno, então você não recomenda que eu faça investimentos mais arrojados, mais agressivos antes de eu fazer minha reserva de emergência? Eu recomendo sim que você faça, mas com um montante menor do seu dinheiro, para que você não pegue a sua grana, coloque ela só em coisas que podem ter um risco muito grande, porque se você perder,
você vai perder a maioria do seu dinheiro e ainda não vai ter uma reserva. Então foque na reserva de emergência. E o que eu recomendo para a reserva de emergência? Investimentos que têm rendimentos fixos e com riscos menores, e que você tenha a oportunidade de acessar o seu dinheiro com facilidade se você precisar dele. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Você ter acesso ao seu dinheiro não significa que eu estou recomendando que você vá lá e fique mexendo nesse dinheiro e tirando. Não. O investimento ele é longo prazo. Você colocou a ideia que você não utilize. Então, não tire o dinheiro da sua conta de água, de luz, de internet para fazer investimento. Pague as suas contas, mas organize sua vida financeira para que você tenha grana para investir. Mas esse dinheiro investido não é para você ficar contando com ele. Não é para você contar com ele para uma viagem, para outras coisas. A não ser que você esteja realmente investindo para isso. Mas pensando no investimento para liberdade financeira, tem que ser uma grana que você coloque e que você não pensa em resgatar esse dinheiro de lá. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa seu like, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações. Fica ligado que nós teremos vídeos novos todos os dias. E se você tem alguma dúvida específica, deixa nos comentários que nós vamos estar te ajudando e trazendo vídeos aqui específicos para que você possa alcançar o caminho do sucesso o mais rápido possível. Esse é o canal Guia da Grana, meu nome é Bruno Fernandes e bora com a gente.